Bonjour, eu sou Juliette Soulé, chefe pâtissier da Le Cordon Bleu São Paulo. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para mostrar para vocês uma deliciosa receita de eclair e algumas variações de recheio. Vamos lá? Vou começar pela massa, então. Dos nossos ingredientes, eu já vou colocar na panela a nossa gordura, que vai ser a manteiga, junto com água, sal e açúcar. O sal e o açúcar na receita, eles entram deixando a massa neutra. Não vai deixar nem ela salgada e nem doce. A primeira coisa que a gente tem que fazer é levar isso tudo para ferver. Em seguida, eu vou colocar a farinha de trigo. A minha farinha já está peneirada. No começo parece que vai empelotar, parece que a receita vai dar errado, mas não vai. Então, só seguir mexendo. Então, aqui minha mistura já está fervendo. Eu vou colocar a farinha, então, toda de uma vez e vou mexer para que tudo isso incorpore e forme uma massa. A nossa massa já está pronta, tá bom? Então, aqui já está no ponto, eu já vou passar ela para batedeira. E vou ligar. Deixar sair esse vapor inicial, tá? Pra gente perder esse calor tão forte do fogo. E quando não tiver mais vapor, eu vou começar a adicionar os ovos aos poucos. Aqui a gente tem um tapete de silicone, tá? Pra quem não tem, é possível fazer direto na assadeira, untada com manteiga e um pouquinho de farinha, para que a massa não grude. Um saco de confeitar e eu tenho um bico frisadinho. Ok? Quem não tem um frisado, quiser fazer com um liso, pode fazer, não tem problema nenhum. Então, misturo bem a massa do fundo do bowl com a lateral, para ter certeza que a gente tem uma massa homogênea. Vou levantar para vocês, só para vocês verem o ponto da massa. Então, ela cai e ela forma um V. Esse é o ponto da massa. Se a gente colocar ovos demais, ela vai ficar muito líquida, a gente não vai conseguir dar o formato. Então, vamos lá. Vou colocar a minha massa no saco de confeitar, que já está preparado com o bico. Então, eu cortei a ponta do saco, enfiei o meu bico. A gente enfia o saco dentro do bico para fechar o nosso saco. Assim, quando eu colocar o produto, ele não cai. Vou chegar aqui, bem pertinho do meu silpá, sem encostar. Eu vou fazer o desenho da eclair. Uma eclair tradicional, ela vai ter de 11 a 13 centímetros. Eu venho fazendo todo o comprimento da minha eclair e quando eu acho que tá bom, eu tenho sempre que parar de apertar e depois cortar com o bico. Então, esse é o formato tradicional da eclair, bem clássico. Vou levar aqui para o meu forno, que já está pré-aquecido, isso é super importante, a 180 graus. Minhas eclairs já assaram, já estão numa boa cor. Então, quando ela tem uma cor bem dourada por fora, a gente sabe que ela já está bem sequinha por dentro. Então, agora eu preciso esperar que elas esfriem antes da gente poder rechear. O primeiro recheio que eu vou mostrar para vocês é um recheio de café. Então, a gente pegou um creme básico da confeitaria, que se chama creme pâtissier. Como que a gente faz esse nosso creme pâtissier? Já coloquei aqui na minha panela o leite. Enquanto ele aquece, vou misturar num bowl as gemas, o açúcar e o amido. E quando a gente coloca o açúcar sobre as gemas, a gente precisa mexer imediatamente, ok? Porque o açúcar, ele puxa a umidade da gema, pode formar alguns gruminhos indesejáveis. Ok, aqui já tá bem misturadinho. Eu vou vir com o amido de milho, que vai ser o espessante da nossa receita. Agora aqui eu já tô pronta. Leite fervendo, eu vou despejar no meu bowl mistura de gemas, açúcar e amido. Uma parte desse leite, não precisa ser tudo. A gente fala mais ou menos 1/3 da quantidade de leite, ok? Misturo bem tudo isso. E agora eu volto tudo pra panela pra gente cozinhar o amido. Para a gente ter certeza que esse amido não só espessou, mas realmente cozinhou e não vai deixar nenhum sabor residual,
a gente precisa seguir cozinhando mesmo depois de espessado. E eu vou ver que o meu creme vai começar a ganhar um pouco mais de brilho e ele volta a ficar um pouco mais elástico, tá? Esses são os sinais que a gente precisa ver. Aqui já está cozido o meu creme, eu vou tirar do fogo e vou adicionar o meu extrato de café. Vou mexer bem para ter certeza que ele está bem incorporado no creme. E aqui a gente tem que ter alguns cuidados com esse creme, tá? O primeiro, agora que ele já está pronto, já está saborizado, eu preciso que ele esfrie. Então eu vou colocar ele num recipiente e tenho um plástico filme já separadinho aqui para ele. Vou virar nesse recipiente. E para ele esfriar, é muito importante que a gente coloque um plástico filme em contato com o creme, ok? Isso garante que o nosso creme não forme uma película por cima. Essa película, depois, ela não se desfaz mais, não se dissolve, mesmo que a gente bata bastante. E agora ele está pronto para ir para a geladeira, para esfriar completamente antes da gente usar. Vou seguir na linha dos recheios, vamos fazer o nosso segundo recheio, que é uma ganache montée de pistache, tá? Então, aqui a gente tem gelatina em folha, creme de leite fresco, pasta de pistache, pasta pura, tá? Sem adição de saborizante, corante, chocolate branco e mais uma parte de creme de leite fresco, tá? Pra gente começar essa receita, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser hidratar a nossa gelatina em folha. A gente faz isso sempre em água gelada, ok? Então, mergulha bem a folha inteira, bem submersa dentro da água. E como a água tá gelada, ela não vai se dissolver. Vou colocar aqui já, então, a primeira parte do creme de leite na panela e vou levar para aquecer. O meu chocolate, vou colocar num bolzinho, todos os ingredientes vão caber aqui. O segundo creme de leite fresco vai entrar no final. Qual que é a função desse creme de leite fresco do final? Ele que vai ser o ingrediente que vai incorporar bastante ar, fazendo a nossa ganache ter uma textura super aerada, quase como se fosse um chantilly de pistache, só que ele tem mais sabor porque a gente começou com uma base de ganache, com o chocolate branco e não só com creme de leite fresco. Então aqui, já tá bem feita, eu tô raspando bem o meu fouet na lateral, no fundo, para ter certeza que eu não tenho nenhum pedacinho de chocolate, ok? Que não se misturou. E agora, enquanto essa mistura ainda tá quente, antes do nosso creme de leite, eu vou colocar a gelatina, tá? Gelatina em folha, eu tiro ela da água com gelo, não precisa pesar essa água, tá? E eu espremo para tirar bem o excesso de água, a gente quer só a gelatina hidratada. Coloco aqui e o calor residual que a gente tem aqui nessa ganache já vai ser suficiente para derreter a minha gelatina. E agora eu tô pronta para entrar com o segundo peso do creme de leite. Coloco aqui nessa mistura e agora eu não vou bater essa mistura. A gente vai deixar para bater, para deixar ela bem aerada só amanhã. Mas eu preciso deixar ela bem homogênea, ok? Então misturo. E aqui tá pronta a nossa ganache montée. Vou colocar um filme sobre o bowl, vou deixar na geladeira repousando até amanhã. A nossa massa está pronta, os nossos recheios estão prontos, a gente vai fazer as coberturas, tá? Então a primeira que eu vou fazer é a nossa glaçagem, tá bom? Então vou preparar também um fondant clássico para a nossa eclair de café e vou preparar uma glaçagem mais moderna para a nossa eclair de chocolate, tá? A nossa eclair de chocolate então vai vir com essa glaçagem que tem como base creme de leite fresco, açúcar, cacau em pó e gelatina. Ok? Então a primeira coisa, de novo, vai ser a hidratação da gelatina. Então a gente tem a gelatina em pó
e 6 vezes o seu peso em água. Com um garfo ou um fouet, eu venho jogando a gelatina em cima da água em forma de chuva, ok? Misturo tudo isso para a gelatina se hidratar, ok? Vou deixar ela hidratando aqui e vou vir para a panela com o meu creme de leite fresco, o açúcar e o cacau em pó, ok? Parece bastante seco, mas a hora que a gente aquece essa mistura, tudo isso começa a se dissolver e vai formar a nossa glaçagem. Então, isso aqui vai para o fogo, a gente vai deixar isso aquecendo, ela vai ficar mais mole e vou deixar ferver um minutinho. O cacau também é um ingrediente que é muito importante a gente sempre peneirar antes de usar, porque como ele fica grosso, lógico, conforme ele aquece, ele vai ficando um pouquinho mais mole. Então a gente precisa ter certeza que não tá pegando no fundo, tá? Que não tá queimando. Já tá fervendo, fervi um pouquinho, tenho certeza que tá tudo bem misturadinho. Vou tirar do fogo e vou adicionar, então, a minha gelatina com água. E a gelatina já hidratou. Só a gelatina fazendo o seu papel, conforme vai perdendo esse calor e vai esfriando, a gente já tem a glaçagem numa boa textura, ok? Pra gente fazer a cobertura das nossas eclairs. Então, essa glaçagem eu vou guardar e já vou pegar aqui a receita do meu fondant. Então, eu vou colocar um pouco de chocolate branco derretido, vou colocar também o meu extrato de café, o mesmo que foi no recheio, tá? E um pouquinho de calda de açúcar. E ela entra nessa receita para dar um pouquinho mais de fluidez para o nosso fondant, tá? Então, o meu chocolate já está derretido, eu só preciso agora amolecer o meu fondant. Então, vou colocar ele no micro-ondas. Então, o meu fondant tá derretidinho, ok? Vou colocar aqui no meu fondant, então, todo o meu chocolate derretido, o extrato de café e vou misturar antes de colocar a calda de açúcar. E a calda é o que vai dar essa textura pra gente no fondant. Então aqui já misturei bem o chocolate com o fondant. Vou colocar então a minha calda. Eu vou voltar ele para a temperatura assim que eu for fazer a cobertura das minhas eclairs. Como que eu vou fazer essa finalização? Então, olha só, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês a textura da minha glaçagem de cacau depois de cristalizada, tá? Essa daqui tá completamente fria. Então ela fica com essa textura bem firme, ok? Aqui não dá pra gente fazer a nossa glaçagem da eclair ainda, mas é só a gente aquecer ela no micro-ondas até ela ter textura pra gente finalizar, tá? Então já tenho aqui as duas coberturas que eu vou precisar. E aqui algumas eclairs que eu já tenho essas duas aqui prontas, recheadas com um recheio de chocolate, como eu expliquei para vocês no começo. Ele tá exatamente igual o meu creme pâtissier de café, só que foi feito com chocolate e já tá recheado. Depois de assada e completamente fria, eu pego um bico frisadinho bem pequeno para a gente poder fazer o furo na nossa eclair. Esse lado liso, que é o lado que estava em contato com o tapete de silicone, eu vou deixar para minha cobertura, ok? Então eu vou usar o lado de cima, o redondinho, e vou fazer 2 furos com o bico, girando o bico. A gente aproveita que ele é frisado, que assim a gente não quebra a nossa chupa, ok? Faço 2 porque se eu fizer um, a chance do recheio não chegar até a ponta é grande. Então a gente faz 2, assim a gente garante que ela vai estar bem recheada a nossa eclair. Aqui eu já tenho no saco o meu creme pâtissier de café. O que é importante saber é, depois que ele estiver
completamente frio na geladeira, a gente tira o plástico filme e eu preciso bater ele para ele alisar. Então já tá aqui num saco de confeitar, com um bico liso, pode ser sem bico também, não vai fazer diferença, ok? O que é importante é um bico pequeno que caiba dentro desse furo que eu fiz com o outro bico. Então eu enfio o bico com o recheio lá dentro e eu começo a preencher dos dois lados. Eu viro primeiro para o lado da ponta e depois eu viro para o meio, para a parte de baixo, para ter certeza que o recheio está descendo. Paro de apertar quando eu enxergo ele saindo aqui do outro lado. Ele ainda não está saindo, mas eu já enxergo ele daqui. Então, eu vou colocar aqui só para preencher a pontinha de baixo da minha eclair. E se eu continuar apertando, a gente tem que tomar cuidado para o recheio não fazer força demais e estourar a nossa massa, começar a sair por onde a gente não quer que saia. Isso feito, eu já tenho as duas de chocolate que eu vou finalizar, as duas de café. A gente fala que a eclair ela pode ser recheada de duas formas, a lyonnaise ou a parisienne. Então, lyonnaise de Lyon e parisienne de Paris são duas regiões na França, fizeram os recheios das suas eclairs de forma diferente. Então, a parisienne, a forma de Paris, ela é dessa forma aqui, então recheada com a eclair fechada, e a lyonnaise a gente tem a nossa eclair que vai ser recheada, só que aberta. Então, com uma faca de serra, eu vou tirar a tampa da minha eclair para poder rechear e deixar o meu recheio visível. Então, isso também é interessante, dá para a gente ver o ponto de cocção da nossa eclair. Então, dá para a gente ver bem as bolhas de ar, ok? Que se formam dentro da nossa massa. Eu vou retirar ou simplesmente apertar para abaixar esse recheio. Porque isso aqui a gente não precisa. A gente precisa fazer espaço para ter mais recheio aqui dentro, certo? Então tiro ou simplesmente abaixo esse miolo. Dá para ver que ela tá bem sequinha. Então eu coloco a geleia lá dentro para a gente fazer uma camadinha que vai complementar o sabor do pistache nessa receita, ok? Então aqui eu tenho uma de frutas vermelhas. E aqui ela tá pronta para receber a minha ganache montée de pistache. Então, a ganache montée de pistache, a minha já está montada, então ficou de um dia para o outro descansando na geladeira, bem cristalizando. E eu peguei e bati ela com o fouet, mas pode ser também na batedeira, ok? Ela tá um pouquinho mole, eu vou dar um pouquinho mais de... Vou bater um pouquinho mais, só para ela ganhar um pouquinho mais de corpo. Cuidado para não bater demais, porque ela é a base de creme de leite fresco, certo? Que faz o nosso chantilly, mas também faz a nossa manteiga. Então, se a gente bate demais, a gente tem a separação do líquido e da gordura e a gente vai ter um sabor residual. O creme vai ter o aspecto que a gente chama de talhado, onde a gente separa a gordura do líquido e aí a gente não tem salvação. Bate até ele ter uma boa textura, uma textura bem aerada e depois a gente já vai usar, ok? Então, peguei aqui um saco com o mesmo bico frisado que eu usei para fazer a eclair, certo? Ele vai fazer a minha decoração em cima da geleia de frutas vermelhas. Então, abre bem o saco na sua mão para colocar o produto lá embaixo. Bom, a decoração é livre, né, pessoal? Eu vou fazer só deitadinho, então como se fossem umas gotas que eu puxo para baixo e vou dando um pouco de movimento para o meu creme. As minhas eclairs de chocolate já estão recheadas. Eu tenho esse potinho que é bem do tamanhozinho da eclair, que eu vou mostrar para vocês uma outra forma da gente fazer a glaçagem. Existem duas formas, tá? Então a clássica que eu vou fazer com o fondant pra gente fazer ela bem clássica mesmo, tá? E essa daqui, como é um pouquinho mais moderna, essa glaçagem mais nova com gelatina, pego a eclair
e mergulho ela na glaçagem até onde eu quero, até dar a altura, ok? Levanto, deixo escorrer um pouquinho, com a ajuda do dedo a gente tira o excesso. As plaquinhas de chocolate, umas decorações simples de chocolate, um retângulo cortado no tamanho da eclair, metade com cacau em pó e a outra metade uns pinguinhos da mesma glaçagem que eu usei para cobrir a minha eclair, ok? Só falta a de café. Como eu expliquei para vocês, a gente vai sempre ver a textura do fondant, ok? Então é importante que a gente tenha uma boa textura elástica, certo? Então eu faço esse movimento e eu vejo que o que cai de fondant, ele logo se mistura com a massa que está dentro do bowl. Se ele ficar muito marcado, é porque ele está muito denso ainda, ele precisa de um pouco mais de elasticidade. E a gente corrige isso com a calda, certo? Então, para a gente fazer essa glaçagem, então essa eclair a gente recheou por cima, essa que a glaçagem está em cima a gente recheou por baixo. Então, vou usar o lado liso. Posso fazer a glaçagem como eu fiz aqui? Posso, mergulhando a eclair, não tem problema nenhum. A técnica original, onde a gente usa da espátula para fazer essa glaçagem. E eu vou pegar também algumas outras opções para mostrar para vocês. A nossa eclair com o creme pâtissier de chocolate, apresentado com uma glaçagem moderna, uma decoração mais moderna, mas também o clássico com um fondant de chocolate. Então, o mesmo fondant que a gente fez com o café, a gente tem com o chocolate amargo, que veio aqui para fazer a glaçagem das eclairs de chocolate também de uma forma bem clássica. Eu trouxe também um tamanho mini, um tamanho para coquetel, para a gente poder trabalhar a versatilidade da patachu. Uma outra versão também bem moderna da eclair, a gente tem alguns merengues com coco seco na decoração e um pouquinho de poejo, certo? Para trazer um verde, para trazer uma cor. Então, uma apresentação um pouco mais moderna, uma apresentação clássica, uma apresentação mini para coquetel, para evento individual. Fica a critério, tem bastante coisa para a gente explorar. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Les Cordons Bleus. No próximo episódio, o nosso chefe vai ensinar uma deliciosa receita para vocês. Não percam! Merci!